Hora de fazer história com o escritor Eduardo Bueno, que hoje retrata um herói da independência do Brasil. O Fantástico vai mostrar passo a passo como se deu o martírio de Tiradentes. Será que a figura física que guardamos dele é verdadeira? A série É Muita História construiu até uma réplica da forca em que Tiradentes foi executado. E uma dica, pouca gente sabe, mas o enforcamento não foi na atual Praça Tiradentes, no centro do Rio. Pelo abominável intento de conduzir os povos da capitania de Minas a uma rebelião, os juízes desse tribunal condenam o citado réu à forca e que nela morra a morte natural para sempre. Seu corpo será dividido em 4 partes e pregado em postes. E a casa em que vivia será arrasada e salgada para que nunca mais no chão se edifique, e onde se erguerá um padrão pelo qual se conserve a memória desse abominável réu. Em 1789, achacados pelos impostos absurdos da coroa portuguesa, 12 rebeldes conspiraram por liberdade. Apenas um deles pagou com a vida: Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Nas últimas décadas, houve várias revisões históricas. Um véu de dúvidas caiu sobre o nosso herói nacional. Algumas fontes afirmam que Tiradentes foi um mero coadjuvante na Conjuração Mineira, feito bode expiatório do movimento. Outras fontes revelam que ele era um homem comum de sua época, tinha posses, possuía escravos. O que ficou para a história não foi a vida do homem, foi sua morte. Durante o julgamento, o ritual da execução era como se ele soubesse que iria se transformar em mito, símbolo da pátria. Tiradentes se portou como herói o tempo todo. Talvez a grandeza do herói esteja em reconhecer a hora certa de interpretar o seu personagem. Foi o que fez Tiradentes em seu julgamento. Enquanto seus colegas de Inconfidência acusavam-se uns aos outros, foi de Tiradentes o único gesto heróico. Assumiu a culpa por todos eles. Está aqui no meu livro escolar de 66. Ao saber que, além dele, outros conjurados foram condenados à morte, declarou: se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. A inesquecível frase de Tiradentes foi dita a seu padre confessor. Mas o melhor momento de nosso herói ainda estava por vir. Foi no dia 21 de abril de 1792. O palco para a apoteose sinistra foi o centro do Rio de Janeiro. E aí quem deu a deixa para mais um lance heróico foram os próprios inimigos de Tiradentes, os seus juízes portugueses. Disseram: os juízes desse tribunal condenam ao citado réu a que, com baraço e pregão, seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca. Ou seja, os portugueses se esmeraram para fazer da Via Crucis de Tiradentes, da cadeia ao patíbulo, um show macabro, público, destinado a atrair a maior audiência possível. À frente do cortejo ia a cavalaria com suas fanfarras. Depois o clero, os franciscanos e a Irmandade da Misericórdia em São Cristóvão
rezando os salmos. Foi ordenado que todas as casas tivessem suas janelas cobertas e era proibida qualquer palavra de piedade. No seu martírio, Tiradentes teve até pausa para uma oração na frente da igreja da Lampadosa. Não tem como não comparar a trajetória do Tiradentes com a Via Crucis de Jesus Cristo. Os portugueses quiseram dar um exemplo com o martírio do Tiradentes. Só não contavam que ele representaria tão bem o seu papel de herói. Ele o representou de uma forma verdadeiramente religiosa. Mas essa associação entre Tiradentes e Jesus, essa imagem de um Cristo cívico, só apareceu 100 anos depois de sua execução, de seu martírio. Era o final do século XIX, a República dava seus primeiros passos. Os republicanos se apropriaram dessa história, que, vá lá, já tinha se tornado uma espécie de lenda urbana, e a transformaram no primeiro feriado da República Brasileira. Aí nasceu esse Tiradentes de barba, cabelos longos, que habita em nosso imaginário. Parece com alguém que você conhece? Na verdade, ninguém sabe como eram as reais feições do Tiradentes. Os testemunhos de época são muito raros. Agora, uma coisa é certa. A pessoa que foi enforcada no dia 21 de abril de 1792 não tinha quase nada a ver com essa aí, não. A não ser pelo roupão do condenado. O depoimento do Frei Penaforte, que foi o confessor dos últimos minutos do Tiradentes, é muito claro. O réu estava com a cabeça e com a barba raspados. A insurreição mineira que teve em Tiradentes, o seu herói esquartejado, foi obra dos poetas de Minas Gerais, com toda certeza, inspirados na onda das revoluções americana e francesa. Sou o Alferes Joaquim José da Silva Xavier e morrerei em nome da liberdade. Vem cá, a senhora acha parecido comigo? Um pouco. Muito diferente do Tiradentes, tinha que ter o cabelo um pouco maior. E era barbudo, verdade. A roupa não está muito bem equacionada para ele, porque a roupa deveria estar suja de sangue. Já, mas ele nem foi enforcado Não, ainda. mas antes ele tomou muita surra, ele apanhou muito. Acho que quem apanhou muito antes foi Jesus, Não, foi? Jesus é outra história. Parece o Tiradentes, falando sério. Olha aqui, olha só. Vê se tu não é a cara do cara, meu. Sabe por que eu tô sem barba? Porque o Tiradentes não tinha. Quando teve a primeira feriado da República, 21 de abril de 1890, a República concluiu que não tinha herói nem história. Então contratou um artista, o Décio Vilades, que fez barba, cabelo e bigode de Tiradentes. Então nós vamos fazer uma enquete se vocês acham que eu devo ficar de barba ou sem barba por votação popular. Com barba ou sem barba? Com bigode ou sem bigode? Com bigode. Tiradentes virou mito para quem quisesse. Ele foi herói da República, depois herói da esquerda. Portinari, pintor comunista, chegou a retratá-lo com a cara de quem? Luiz Carlos Prestes, durante a marcha da coluna Prestes. E quem foi que o nomeou o patrono da pátria? Quando houve o golpe militar de 64, uma das primeiras decisões do primeiro general-presidente, o Castelo Branco, foi fazer com que ele se tornasse, o Tiradentes se tornasse o patrono da pátria. E fez mais, decidiu que todas as repartições públicas do Brasil deveriam ter efígie do Tiradentes. Como não havia uma efígie conhecida, ele determinou, ele escolheu a sua própria. Já que todo mundo tinha escolhido uma, ele escolheu a dele. E foi uma estátua. A estátua do Francisco de Andrade fica lá na frente da Assembleia, exatamente onde era a cadeia da qual o Tiradentes saiu para vir até o lugar da execução. Mas essa lei acabou não pegando, porque parece que a história não se faz por decreto, né? E além de a lei não pegar, os militares eles tiveram que amargar com o fato de um teatro de contestação, um teatro engajado, como era o Teatro de Arena, também se servir da figura do Tiradentes. O Tiradentes serviu para todos os fins e todos os usos. Pelo jeito, continua servindo, né? Vamos ajudar a enforcar o Tiradentes. Vamos enforcar o Tiradentes. Mas Vamos lá. um herói? Por favor. Não, Eu não fui um foi um herói. herói maravilhoso. Chega aí, chega aí. E aquele lá foi herói também? Quem é aquele lá? Ele é do Mas aquele Pedro lá que I. conquistou.
que proclamou a independência. Proclamou, mas você também não tô, né? Peraí, há um problema sério. Nós vamos enforcar o Tiradentes na praça do cara que mandou enforcar ele? Do neto da rainha que mandou enforcar. Neto da rainha mandou enforcar o Tiradentes. E você sabe que quando teve a primeira festa republicana aqui, que foi em 1893, os republicanos queriam mandar tapar essa estátua, chamaram de trambolho de bronze, e disseram que essa estátua profanava a memória nacional. E que a verdadeira memória nacional era o Tiradentes, que era um brasileiro que tinha lutado pela liberdade, ao passo que esse ali era um português, né? Eu acho que tem lógica no que você está dizendo. Muita lógica. Na praça eu vou falar, a avó dele, do Pedro, que mandou te enforcar. Não sei por que ela fez isso, tipo como ela destrói. Mas você, pra mim, parceiro, você é um herói. Ele está do teu lado, a avó dele não conheci. Mas você, pessoalmente, estudei e te vi. Vou mandando esse papo, rimo aqui, não tô com medo. Aí, Dom Pedro, na moral, só mais um Tiradentes, valeu? Nós sabemos que o Tiradentes foi enforcado com a cabeça raspada, careca e sem barba. Mas vocês, nos livros de história de vocês, viram ele ser enforcado assim. Vocês preferem que eu seja enforcado com barba ou sem barba? Com barba! Vocês então não estão a favor da verdade histórica. Então vocês são manipuladores da história. Com barba ou sem barba? Se os poderosos da época queriam fazer de Tiradentes um exemplo inesquecível, conseguiram. E assim a história sempre se transforma no amanhã, num dia sempre novo, concretizando os desejos e a vontade do imenso coração do seu povo.